mais uma vez aqui, começando o podcast O Melhor de Mim, e com um convidado que eu me perdi já nos primeiros minutos aqui, conversando antes da gravação, me emocionando, já perguntando e interessada, porque ele, bom, eu já sabia, já esperava, mas é bem mais do que eu imaginei. Bruno Oliveira, o Bolichark, muitíssimo mesmo. obrigada por ter Ai, aceito o convite, gente, por ter eu vindo. que agradeço, eu que agradeço. Gente, olha, você não tem noção como tá bom o clima aqui dentro. Nossa, tá bom demais, uma paz, good vibes. Muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo, é com muito prazer que eu tô aqui para compartilhar, somar e aprender também, viu? Tem muita coisa para aprender também com você. Vamos trocar muito essa noite. Vamos ter uma boa troca aqui. Bruno, você, enfim, trabalha com psicanálise, teologia da espiritualidade, como você falou. Bruno tem mais de 200 mil seguidores no Instagram falando sobre neurociência, espiritualidade, teologia, enfim. Mas eu não vou queimar a largada, já queimando, e vou deixar que ele fale um pouquinho sobre esse campo que é infinito. É infinito. Né? É um mix muito grande, porque as pessoas... Eu queria falar como você, que fala tão compassado e calma. É um mix muito grande, porque, né, você é tão bonito que eu falo. Eu sou meio elétrico, tenho que... Bruno, desacelera. É um mix muito, muito louco das coisas que eu faço, né? Porque as pessoas podem falar que ciência e fé não andam juntos, mas na verdade a ciência comprova a fé a todo tempo. Né? A gente fala de coisas que a gente crê, porque a fé é o crer sem ver, e as pessoas têm dificuldade em assimilar, logo mais chega a ciência e comprova muitas coisas, né, que dão suporte para aquilo que a gente até outrora apenas cria, né? Apenas a fé nos dava embasamento. E é muito legal trabalhar com isso, porque você acaba cercando o ser humano de todos os lados e ele começa a perceber e entender que há solução. E por que é a solução para tudo? Porque quando chega o meu limite daquilo que eu consigo, que eu posso, né? Quando eu esbarro no meu limite de ser humano, de um ser natural, eu preciso entender que existe a segunda fase, que é o sobrenatural, que já vai para questões espirituais, que precisam coexistir dentro de mim, né? Eu tenho que coexistir de maneira muito harmônica dentro dessa realidade, de quem eu sou, né? Desses componentes básicos que temos, que é corpo, alma e espírito. Eu até, só abrindo parênteses, eu comentava uma vez em algum lugar, em uma palestra, falava, você sabe que nós temos 3 componentes básicos, né? E a pessoa, sim. Eu falei, gente, alguém quer chutar? A pessoa, cabeça, tronco e membros. Eu falei, gente, não é componente né, do corpo humano, mas a gente, nós somos um mix desses 3, né? Como se fosse clara, gema e casca, né? Assim somos nós. Que maravilha. Bruno, uma pergunta que talvez seja a pergunta de muitas pessoas que estão assistindo. Alma existe? Alma é aquilo que eu tenho medo de noite, de madrugada? Quando eu acordo sem querer... Uma penada. Esse termo, gente, eu lembro da minha infância, uma penada. Bom, a gente fala de alma, chama de alma o centro das nossas emoções. Né? Tem o corpo, uma alma e o espírito. Você quer que eu fale só sobre a alma? Fale. Tá. Tem o corpo que a gente tem que entender que existe, sim, que é perecível, né? E que trabalha em nosso favor quando assim nós fazemos com que ele haja. Você sabe muito melhor do que eu, né, enquanto pessoa da área, que o nosso corpo tem todos os dispositivos que a gente precisa para superar qualquer tipo de dificuldade. Né? A gente tem serotonina, a gente tem ocitocina, a gente tem adrenalina, a gente tem tudo que a gente precisa, produzido por ele mesmo, para que haja um bom funcionamento, né, da gente como um todo. Então, é um perfeito funcionamento. Isso é muito, muito intrigante. Exato. Até, né? Você tem tudo, inúmeras conexões no teu corpo que funcionam para que você esteja bem. E é preciso que você faça o seu corpo trabalhar por você. Nós temos a alma, que é o centro das emoções. Assim, na alma está a minha ansiedade, na alma está a minha preocupação, na alma está a minha tristeza, a minha alegria, o meu rancor. Tudo que é a parte das nossas emoções, sentimentos, tudo isso está dentro da alma. Por isso que a alma tem que ser sim tratada, porque uma alma doente gera uma pessoa doente. Né? Pessoas com alma doente são pessoas amarguradas, amargas mesmo. Pessoas com alma doente são pessoas inseguras. Pessoas com alma doente são pessoas que são fruto de inúmeros traumas não tratados, não resolvidos, e elas
elas pagam um preço por causa disso. A vida conturbada é conturbada por causa de uma alma não sadia, né? Então, a alma, ela é necessária de cuidados com questões de alma. Por exemplo, terapia, né? Cuidados mais específicos. Você atende muita gente com problemas de alma, né? Porque a alma também é essa porção da mente da gente, né? E a grande verdade é que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo: como é que você está agora? Como assim? Como é que você está? Ah, eu tô. Elas começam a falar o que elas sentem. Mas antes de você sentir, você pensa para que você sinta. Então me fala o que é que você está pensando para eu entender o que é que você está sentindo. E aí elas começam a associar: nossa, eu estou pensando tanta coisa que me deixa assim. Então, o que eu penso que me deixa assim é minha alma toda trabalhando, causando essa certa instabilidade, né? E o meu espírito, a parte do espírito é a melhor parte que a gente tem, sabe? É como se fosse assim a nossa melhor versão. As pessoas procuram ter a sua melhor versão. E eu não condeno os cursos que fazem, as imersões que fazem, porque tudo conta. Só que eu vejo que é uma busca constante por conhecimento. Mas o conhecimento que não é colocado para funcionar é conhecimento totalmente vazio, né? Eu Frustração, sei de tanta coisa, mas eu não vivo aquilo que eu sei, né? Não está colocando como prática na minha vida. E quando o espírito entra em cena, ele é literalmente a minha melhor versão, porque no espírito não tem desequilíbrio, não tem ansiedade, não tem rancor, não tem raiva, não tem ódio. O espírito é a parte pura mesmo da gente. Tanto é que Deus, tudo que ele faz conosco é com o nosso espírito. Deus não faz nada com o corpo e nada com a alma. Tudo dele é com o nosso espírito. É o canal direto. É o canal direto, né? E para o espírito, coisas espirituais, né? Terapia não é para o espírito. E a alimentação e exercício não é para o espírito. Isso é para as outras partes, né? Questões espirituais que são para o espírito são recursos espirituais, que aí, quando você adentra o campo das religiões, cada uma vai ter a sua vertente do que seguir para conectar-se espiritualmente, né? E no final todas elas querem a mesma coisa, conectar a criatura com o Criador, e cada uma tem os seus recursos, né? Mas para questões espirituais, recursos espirituais. Né? É bom entender, viu, gente? Não chama alma de espírito nem espírito de alma. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E não é uma penada, é a alma da gente. Boa, muito boa. Bruno, durante muito tempo eu não entendia a diferença de religião e de espiritualidade. Aliás, durante muito tempo eu confundi, eu acho, religião com todo o resto que eu sentia quando falava de Deus ou de qualquer coisa que fosse relacionada à espiritualidade ou ao divino, né? E eu noto que muitas pessoas inclusive que procuram o atendimento médico psiquiátrico, elas passam por situações de não aceitação, principalmente, né? Onde as religiões, algumas religiões nesse ponto, elas aumentam, elas é como se elas colocassem lenha na fogueira, vamos dizer assim, para essas não aceitações, né? Não aceitação de si, não aceitação de outras pessoas. Eu queria ouvir de você. Qual a diferença entre religião e espiritualidade? Vamos lá, tentar ser bem prático para que todo mundo entenda. A religião é algo inventado por homens para explicar um Deus que não tem explicação. Basicamente é isso. E a religião é o meio pelo qual as pessoas acreditam que se conectam com Deus, né? Aí entra o fato de cada religião ter os seus artifícios de religiosidade, né? Então, se eu sou dessa religião, religiosidade são essas práticas que as pessoas creem que, quando aderem, quando assumem, as tornam mais de Deus ou não. E tem gente que tem tantas práticas de religiosidade ligadas à religião, mas são tudo cão. Praga mesmo, não é nada de Deus. Assim, parecem de Deus. Nossa, falam, sabe, como se fossem de Deus, se vestem como se fossem de Deus, mas não são nem um pouco de Deus. Porque estão presas na religiosidade, né? Estão presas nessa corrente da religião que muitas vezes faz as pessoas rejeitarem a própria ajuda psiquiátrica. Você sabe disso, Sim. Né? Ouço muito, inclusive, isso não é de Deus, vai rezar, né? Vai orar, Exatamente. vai repreender. Ó, pra você ter ideia, só abrindo um parênteses,
eu fiz uma visita em um hospital psiquiátrico e eu não pude ter acesso a todas as pessoas, mas a cada grupo de 10 pessoas, 7 eram de alguma religião específica. E chegaram lá com distúrbio, com, sabe? Eu não estou falando para as pessoas, nossa, você que segue uma religião está condenando a sua vida. Não, porque tudo tem que ser feito com muito equilíbrio na vida da gente, com muito equilíbrio. E quando a religião entra em cena, ela cria pessoas, parece que cegas a algumas realidades e que acreditam que esse estilo ou essa prática vai torná-las mais de Deus. E aqui que difere muito da espiritualidade, porque nem sempre a pessoa religiosa é espiritual, né? Ela é cheia de práticas religiosas, mas não é espiritual. Porque uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que entende o que é um espírito elevado e que investe nesse alimento espiritual diário para ser uma pessoa mais espiritual do que religiosa, não é uma pessoa difícil de lidar, não é uma pessoa cheia de confusão, não é uma pessoa que tem dificuldades de relacionamento e mantém, ela tem o prazer de sustentar essas dificuldades, né? Não é uma pessoa que se sente superior a ninguém, não é uma pessoa desagradável, não é uma pessoa chata, não é. Então, uma coisa, isso não combina com uma pessoa que é uma pessoa espiritual, é uma discrepância muito, muito grande. E quando você adentra esse campo religioso, você tem pessoas apegadas a essa questão religiosa e parece que elas usam a religião para esconder muito delas mesmas, né? Que, na verdade, é muito legal você apontar o erro do outro, porque quando você fala do erro do outro, você acoberta o seu. Então o outro, ó, que horrível, ainda bem que eu não sou assim, ainda bem que eu não faço isso. A Bíblia, ela... Ou ainda bem que ninguém sabe que eu sou assim, exato. eu faço isso. Os religiosos seriam na Bíblia conhecidos como os fariseus. Os fariseus hipócritas. Sabe? E é impressionante o tratamento de Jesus Cristo para com eles, né? Porque Jesus chegava assim, batia de frente. Olha, você que ora nas esquinas para todo mundo ver. Só hipocrisia. Vai pro teu quarto, se tranca lá e o teu pai em secreto vai ouvir você orar. Né? Ele falava, só no parênteses, gosto muito legal, que ele combatia de frente essa questão de religiosidade. Ele falava, olha, o que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Se você ajudar alguém, não tem que ficar se espalhando para todo lugar que você faz, não. Quem tem que saber é Deus, que é que vai te recompensar. E você percebe que nesse ambiente dessa religião desenfreada, eu preciso ser visto como alguém que faz, né? Como alguém que é tão espiritual, que aparento ser muito de Deus, né? E foquem, eu digo para as pessoas agora, foquem em cultivar o espírito de vocês, a espiritualidade de vocês. Ah, Bruno, mas eu preciso estar conectado a uma religião, eu tenho essa necessidade. Esteja, mas siga uma coisa que a Bíblia Sagrada fala que eu acho o máximo, seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens. Moderação é o grande lance. Você, como médica, sabe, comer demais é bom? Comer de menos? Também é na medida. É na medida. Né? Então, sejam moderados. Né? Até nessas suas práticas religiosas, para que isso não seja o motivo que vocês creem que os faz mais de Deus. Né? É muito mais profundo do que isso. Né? Eu sei que isso aqui vai dar um cancelamento, minha gente. Não concordo, não acho. Fica à vontade, pode falar. Mas é isso aí, né? Bruno, e quando foi que essa ficha virou? Quando foi que caiu essa ficha para você? Pois é. Essa ficha do entendimento maior aconteceu. Eu cresci num ambiente bem religioso, né? E não foi ruim. Foi maravilhoso. Especialmente porque o meu pai, ele tem a cabeça muito à frente do tempo dele, muito, muito. Uma das poucas pessoas de grande influência no mundo religioso que eu posso falar enquanto meu pai, que eu conheço, tão sóbrio em relação a tudo e em relação a todos. Então eu cresci vendo essa sobriedade acontecer e estranhava quem não era assim, né? Só que a gente cresce nesse ambiente religioso e a nossa cabeça fica como que um nó, porque você tem todas as realidades dentro do ambiente religioso. Né? Você tem os que são extremados,
que criticam os que não são. Os que não são, que acham absurdos, que são extremados. Os que são meio termo, é que são morno. Não agradam a Deus. Ele fica assim, meu Deus, o que é que eu vou ser, meu pai? Né? Aí eu falei, bom, eu quero estudar teologia, mas não quero estudar teologia no Brasil. Por quê? Porque todas as faculdades teológicas, elas são vinculadas a alguma organização religiosa e, querendo ou não, sempre puxa um pouco, né, para suas características. E não estão erradas, porque estão defendendo a sua bandeira. E eu queria algo que fosse puro, sabe? Que eu pudesse pegar aquilo, estudar, ter a clareza, esclarecer e compartilhar com pessoas, fazendo com que elas entendam o principal, que para mim é o principal mesmo é você conectar-se com Deus. A gente está numa era de muita informação e pouca conexão. As pessoas querem ter informação, as pessoas chegam para mim e acham legal o jeito que você explica a Bíblia. Onde é que eu faço curso de teologia? As pessoas querem logo, sabe, ter um curso para poder falar e tal, mas a conexão, cadê? Não adianta você saber tanta coisa, mas não estar conectado com a fonte de todas as coisas. Né? Aí fiz uma prova, tal, passei e fui embora para Inglaterra. E nesse lugar tinha gente de todas as realidades, estudando a mesma coisa, né? Então eu falei, meu Deus, essa pessoa está estudando teologia. Eu falei, meu pai não está perdido. Eu falava assim, né? O que eu faço aqui, meu Deus? Mas eu fui muito confrontado ali, porque eu comecei a ver Deus de uma forma acessível para todos, porque eu tive contato com toda a realidade de pessoas que você possa imaginar e sentia Deus em todas elas. Eu falava, gente, esse é o tchan da coisa, né? E as aulas muito esclarecedoras, nada de viés, né? Nada de uma visão distorcida acerca de absolutamente nada. Aí você vai entendendo o que Deus deixou como carta de amor pra gente, que foi essa Bíblia Sagrada, o que ele quis dizer, como ele quis dizer, como ele quis tratar, como ele quis alcançar as pessoas. E a gente entende que é muito criticado hoje quando você fala, nossa, mas Deus é amor. Muitas pessoas que são bem religiosas falam, ele é amor, mas ele é justiça. Eles não gostam, não aceitam, né? Quando você destaca a questão dele ser amor. Mas justamente porque ele é amor, ele cuida, preserva, direciona e orienta aqueles que ele ama, antes mesmo de qualquer catástrofe vir a acontecer. Então, assim, eu gosto de destacar isso, sabe? Que isso me deu, assim, um entendimento, doutora, que nada paga, né? O que eu tenho de relacionamento hoje com Deus, eu digo para você que, se você me perguntasse, Bruno, resume uma frase, o Deus que eu não conhecia. Que eu jurava que conhecia nas práticas religiosas, naquela coisa, sabe, naquele desespero semanal. E hoje eu vejo que é um Deus que eu não conhecia, o que eu conheço agora. Né? E eu quero muito que as pessoas possam conhecer essa leveza de estar com ele e conhecê-lo, sem esse peso, sabe, de que eu preciso ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito. Eu sempre deixo uma frase, Deus não quer as pessoas perfeitas, ele quer aquelas que nunca deixam de tentar, porque a vida vai ser tentar o tempo todo. Você já falou com Deus assim, já se viu falando, meu Deus, ô meu pai, perdoa, não vou fazer mais isso. Aí semana que vem, não, agora eu não faço mesmo. Na outra semana, não, agora é sério, Deus, me perdoa. Você percebe que você pede perdão pelas mesmas coisas, você se arrepende pelas mesmas coisas, só que você não desistiu de tentar não cair nas mesmas coisas. Eu creio hoje que Deus se interessa para essas pessoas, aquelas que não desistem, sabe? Mesmo sabendo que vai ser difícil, que vai ser desafiador, mas eu vou tentar até meu último momento, né, ser melhor. Né? Interessante. Eu não cresci numa família tão religiosa, mas que tinham sim alguma religiosidade. Esse bichinho da religião ou da espiritualidade, ele me picou, eu acho que eu ainda era criança, porque eu que pedi para fazer primeira comunhão na época, depois pedi para fazer primeira Eucaristia, e dentro desse, crisma, né? Primeiro a Eucaristia, depois a crisma. E nesse período de crisma me chamaram para um grupo de oração de jovens, né? E dali eu não saí mais, né? E pedi para os meus pais, inclusive, para poder ir para uma comunidade religiosa, né? Então foi um certo caos dentro da família, mas Olha, meus pais gente. muito... Né? Meu pai tinha um perfil um pouco mais de aceitação, minha mãe menos. Mas enfim, bati o pé e fui, né? E foi um momento, eu acredito que maravilhoso também, né? Toda a minha formação como ser humano, eu acho, muito dentro da religião,
Até que chegou o momento que, por conta das minhas próprias aceitações, eu precisei passar por esse momento disruptivo, que era sair da religiosidade para a espiritualidade. Uhum. Né? Mas eu vejo isso ainda em muitas pessoas por atendê-las. Né? Uhum. Eu atendo muitas pessoas com questões de aceitação, seja por sexualidade, no sentido de castidade. Né? Tem muitas pessoas que são de alguma religião e têm uma dificuldade extrema em relação às quedas, né, como chamam, da castidade, em relação à sexualidade em si, da orientação sexual que elas têm, algumas outras pessoas relacionadas ao uso de drogas, ou enfim, situações em que, teoricamente, não são, em absoluto, aceitas por determinadas religiões. Isso causa dores, isso causa feridas emocionais de não aceitação, de inadequação, que medicação nenhuma é capaz de curar. E é um processo primeiro de criar um ambiente extremamente confortável para essa pessoa conseguir mostrar quem ela é e onde é que está de fato a ferida dela. E depois você começar a cuidar dessa feridinha, né, de novo dentro de um ambiente onde ela realmente consiga se sentir confortável, que eu noto que é a principal dificuldade dessas pessoas. Por que eu contextualizei assim, Bruno? Porque eu sei que nesse momento muita gente que passa por isso, porque eu também recebo muita pergunta no Instagram, principalmente relacionada a isso. Eu não me aceito. Eu não me aceito por conta da minha religião, eu não me aceito porque isso não está certo, minha família nunca vai me aceitar, eu vou para o inferno, enfim, né? O que dizer para essas pessoas que sofrem nesse momento por essa sensação de inadequação vinculada a algum aspecto religioso? O que essas pessoas precisam hoje, agora, você percebe que todo o conflito delas se dá por meios externos, né, com outras pessoas e contato com outras pessoas. Mas é impressionante que as pessoas se cobram, se culpam e se pesam por causa de outras pessoas, mas nunca perguntam, Deus, e o que tu achas? Eu lembro que uma vez uma oração minha para Deus foi, Deus, eu não aceito isso porque eu não quero. E eu comecei a confrontar Deus. O Senhor ressuscitou um morto que estava enterrado há 4 dias, que foi Lázaro. O Senhor levantou paralíticos e curou cegos. Então como é que o Senhor não pode fazer? O Senhor pode fazer, é só o Senhor dar uma palavrinha só assim, que pronto, acontece tudo aqui dentro. Cara, eu senti claramente uma coisa falar comigo, tá? Eu posso, mas eu quero. Ou é você que quer? Por como você se vê diante das pessoas e por como as pessoas te veem. Porque uma coisa é o que elas querem, o que elas acham. Mas o que eu quero? Porque poder fazer eu posso. A qualquer momento, a qualquer hora, não tem nada que eu não possa fazer. Eu quero fazer isso, eu quero você do jeito que você é e como você está. Para mim, interessante é você estar como você está. Nossa, isso para mim foi assim um vrá. Porque eu parei e pensei, o meu desespero todo era de verdade muito mais para justificar N coisas para as pessoas que queriam uma postura, um comportamento, o que quer que fosse. E em nenhum momento quem passa por esse conflito para e fala, Deus, o que o Senhor acha? E os religiosos podem brigar e falar, não tem que perguntar porque já está escrito. Né? Só que ele pode revelar até o que está escrito para a gente. Porque, sinceramente, eu não creio, eu não acredito que Deus teria prazer em ver um filho, uma filha que ele tanto ama, tão perturbado no seu juízo, nas suas ideias, ao ponto de optar por tirar a própria vida. Que é o que acontece muito. Infelizmente. Né? Não aguento mais. Então, assim, não combina com Deus que eu aprendi, que eu cresci vendo, que eu cresci conhecendo e que a mim foi revelado depois de tanto tempo. Né? Então, para essas pessoas, o que eu digo agora é calem tudo ao redor, fiquem em silêncio para ouvir quem que interessa emitir alguma opinião. De quem a opinião é quem é mais interessante, de verdade de quem. Isso é muito desafiador para essas pessoas, porque eu vou falar uma coisa que eu sei que pode talvez não ser aceita e vai dar assim meu pai, protege a gente. Protege a gente, Senhor. Que percebe que muitas vezes no ambiente religioso, para as pessoas estarem fazendo parte, elas têm que estar cercadas de muita mentira.
Então, assim, para eu poder fazer isso que eu faço aqui, nessa comunidade, nesse contexto, eu não posso falar o que eu penso, nem o que eu sinto, eu não posso falar o que se passa aqui dentro, eu não posso falar minhas fragilidades, eu não posso falar minhas fraquezas, eu não posso falar nada. Eu tenho que estar como se eu fosse uma perfeita pessoa de Deus. Né? Aí eu vou engolindo aquilo, só que uma hora que não dá mais. E não combina isso, né? Porque assim, Jesus falou, eu sou o caminho Verdade. E a vida. Né? A verdade. E a pessoa quer se esconder atrás de uma mentira para ser aceita num ambiente, para poder fazer o que ela faz. Porque às vezes se destaca muito mais o título, né? O que ela desempenha, como ela é. Nossa, que pessoa de Deus. Como ela canta bem. Nossa, ela é tão loura. Oh. E as pessoas querem agarrar isso porque faz tão bem para si mesmas. E se elas falarem, olha, eu sinto isso, eu luto com isso, e essa é a minha realidade. Ah, não, sai daí, vai orar, porque tu tem que se acertar com Deus, tu não está preparada para... Percebe? Então elas crescem cercadas por essa mentira, e a mentira sufoca. A mentira machuca. Dói pra caramba, porque você não quer ver de jeito nenhum. Então, para essas pessoas que eu digo agora parem, silenciem tudo ao redor e vão atrás de quem de fato interessa saber a opinião. E uma coisa eu digo, Deus sempre fala. Ele sempre fala. Só que ele fala aonde? Lembra que eu falei? Ele fala em qual porção nossa? Espírito. No Espírito. Aí nessa história de vida, quem está mais forte? A nossa alma com quem a gente sente ou o nosso espírito equilibrado? A nossa alma, né? Por isso que tá cheio de alma penada por aí. Se as pessoas tivessem o espírito um pouco mais fortalecido e cessassem um pouco mais ele, elas entenderiam o que é equilíbrio. Né? E uma vida plena e harmônica. Ah, tô falando demais. Vai lá, pode comentar. Se concentra. Eu estou apaixonada, Bruno. Você já foi pastor, é isso? Uhum. Real e oficial. Real e oficial. E até hoje me esperam lá. Porque a gente falou de religião e espiritualidade. É verdade. E não é uma igreja pequena, não. É grande lá. Grande lá. Só que quando eu vim para São Paulo, para fazer, nós viemos, né? E parece que no mesmo período, gente. A gente veio no período da pandemia. Pré-pandêmico ali. Aí eu vim para pouquinhozinho antes, né? Pouquinho. Aí eu vim exatamente isso mesmo. Aí eu vim para fazer a pós, que seria uma vez por mês. Só que a pandemia me impediu de ficar transitando, voando, tal, indo e vindo. E eles não tinham ainda preparado e organizado tudo para ser à distância. Eu falei, gente, eu não vou perder isso aqui, não. Foi tão difícil conseguir. E eu fiquei. E eu fui ficando. E até hoje estou. Eu vou esporadicamente, tal, faço as minhas coisas, mas acabaram se abrindo muitas portas aqui, né? Então, assim, eu precisei... A gente tem que fazer uma escolha, né? Sim. E eu vou adentrar essas portas que estão abertas, porque eu quero muito aproveitá-las. E eu creio que Deus é conosco onde nós estamos. Basta que nós sejamos com Ele, né? E eu sei que tem muita gente que está no aguardo, né? Você vai votar, Bruno, vai votar, vai votar. Gente, espera o tempo de Deus. No momento, meu tempo é aqui. Né? Fazendo o que eu estou fazendo, produzindo como eu estou produzindo. Mas que seja como Deus quiser, literalmente que seja como Deus quiser, né? Tô good vibes quanto a isso, sabe? Tô good vibes, tô de boa quanto a isso. Muito bom, muito bom. Quando você fala, né, que, enfim, lá em São Luís do Maranhão, não é isso? Uhum. Nós temos muitas coisas em comum. Muitas coisas. Você morou em São Luís, Morei 6 né? anos em São Luís do Maranhão, viemos mais ou menos no mesmo período. E lá ninguém se conheceu. Seu sinal, meu Deus! Eu lembro, assim, que a gente comentou agora, eu falei, gente, mas moramos lá, aí viemos pra cá e nunca nos cruzamos, né? Nunca se cruzou. Nada é por acaso, Nada né? é por acaso. Nada é por acaso. Aqui estamos, né? Aqui estamos. Vamos polemizar, então? Ai, meu Deus, vai. A gente já polemizou pouco, né? Então vamos polemizar. E quem não tem fé, quem não acredita em nada, Bruno? Quem se diz que é ateu? Aguenta, viu? Porque depois Vem. o podcast é seu. Vou beber até água aqui. Todo mundo tem uma escolha. Todo mundo tem uma escolha, né? De acreditar naquilo que achar pertinente.
E o nosso papel não é empurrar nada para ninguém. E eu gosto muito de deixar isso claro, porque Jesus deixou uma coisa clara para a gente. Ide por todo mundo e pregai. Pronto! Ele falou, ide por todo mundo pregai e convencei, ide por todo mundo pregai e atazanai, ide por todo mundo pregai e forçai. Pregai, pronto, acabou, o resto é comigo. Então as pessoas acreditam como elas quiserem, se elas quiserem. Eu vejo que o pessoal que se declara ateu é fruto de muitas frustrações entre eles e Deus. E em algum momento decidiram não acreditar mais. Muita gente me procura. Muita. Gosto de você, sorrio com você, adoro o seu jeito extrovertido, me sinto tão bem contigo, mas eu não creio não. Mas eu sou ateu, graças a Deus. Eu até brinco, eu falo, gente, eu vou pegar todos vocês, colocar no avião, lá em cima eu desligo o motor. Meu Deus, pronto, já resolveu, pode ligar o motor, moço, tá tudo ok, todo mundo voltou a funcionar. Eu creio, posso estar errado até, as pessoas não se sentem nem um pouco ofendidas ou, né, confrontadas. Mas eu creio que é fruto de alguma frustração muito pessoal nas suas questões com Deus, que por bem é melhor eu não acreditar, né? Porque as pessoas precisam entender, Deus não me serve, eu o sirvo. Não é o meu tempo, é o tempo dele. Ou se Deus quiser, não é uma expressão que a gente usa apenas de costume. Se Deus quiser, é se Deus quiser. Se ele não quiser, não é. Né? Eu vi até um meme que eu morri de rir esses dias. A pessoa falava assim, ai gente, se Deus quiser, isso vai acontecer. Aí no dia seguinte, meu Deus, por que o senhor não quis? Pessoa desesperada. Então, o entendimento é, se Deus quiser, beleza. Se Deus não quis, beleza também. Só que nem todo mundo sabe lidar com esse não de Deus. É preciso aprender a lidar com o não de Deus. Senão você vai ter um eterno conflito com Deus. E sabe uma coisa que é legal? Nem tente com vitimismo convencer Deus de alguma coisa. Porque ele não se dá bem com esse comportamento de vitimismo. Ele ignora mesmo. Comportamento de vitimismo. Tem um exemplo na Bíblia, só abrir um parênteses rapidinho, tá? Coisa rápida, eu vou te liberar para ir embora, porque eu falo muito mesmo. Tem um personagem bíblico que é o máximo, chamado Gideão. Ele estava lá preparando trigo no lugar que se malhava uva por causa de um exército inimigo. Você deve conhecer a história. Aí chegou um anjo lindão, poderosão, falou, salve Gideão, sonha contigo, homem valoroso. A reação dele, se sonha comigo, por que eu estou passando por isso? A reação dele foi nada a ver com a situação que estava acontecendo. Uma saudação. Ele vê um anjo vindo do céu, chamando ele de varão valoroso, tal, e ele sempre se colocando para baixo. Seu anjo. Minha família. Olha, eu. E o anjo, vamos logo, levanta, vai, faça as coisas. Você vê a reação do anjo, da parte de Deus, sempre estimulando a fazer o que tinha que ser feito. Então, se Deus disse não vem com vitimismo porque não vai convencê-lo. Você pode se revoltar, não quero mais saber, agora eu sou ateu. Agora não creio. Aí, literalmente, sinto muito. É um problema seu. Eu guardo uma música que eu amo, do Rapa. Eu gosto das letras dele. Você deve conhecer. Fala bem assim, em algum lugar, para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E o primeiro refrão primeira estrofe, se você não aceitou o conselho de respeito, decidiu ir na cara e na coragem, só que você está em desvantagem se você não tem fé. E para mim isso é uma grande verdade. A fé é a âncora da gente. Que quando eu sinto que eu estou no meu limite, daqui eu não consigo passar, a minha fé me faz dar um passo além, onde eu consigo me limitar, né? Porque ela vai na parte que eu não consigo, que eu não tenho condições. Então, para quem não crê, de verdade é uma opção. E aprenda a arcar com ela, né? E para quem crê, sua obrigação mesmo é compartilhar das boas novas. Convencer já não é com você, meu bem. Então não seja um cristão chato. Por favor. Tá cheio no mundo de cristão chato. Não é sua tarefa fazer as coisas de Deus. Faça a sua parte e deixe que Deus faça a dele. Gente chata. Eu, hein? Pode falar, quem quiser meu ouvir um dia, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Né? Você fala. Ouviu, não ouviu. Amém. Nosso papel é um só.
O de Deus é o que ninguém pode fazer. Né? Não dá para misturar as coisas. O que é meu, o que é dele é dele. Bruno, você trata desses temas com muita leveza, com muita... Enfim, em algum momento você acha que isso de alguma forma tirou a sua credibilidade ou você se sentiu inibido de ser exatamente como você era ou de trazer essa reverência para a palavra de Deus, para a espiritualidade? Eu já pergunto isso porque eu já vi em alguns momentos pessoas deixarem de ser como eram justamente para se adequar a determinadas situações. Então, eu vou tentar ser assim, eu vou tentar ser dessa forma, porque talvez eu consiga ser como esperam que eu seja. Eu me considero uma pessoa de Deus, como considero várias pessoas de Deus. Eu faço minha academia, eu faço meu crossfit, eu faço minha corrida, eu tento comer saudável, eu tenho minha vida normal, eu oro, mas assim, eu não oro 24 horas por dia. Eu já orei dormindo no meio da oração. Meu Deus. Eu acordei outro dia e falei, meu Deus, eu tava orando, pai. O Senhor ouviu meu coração, assim, sabe? Tranquilamente. E eu sou muito normal, eu gosto de ser visto como normal. Eu lembro quando as coisas começaram em São Luís, o movimento foi muito grande, porque começou a se unir muitas pessoas em prol dessa irreverência, que não é forçada, sou eu. Aí eu lembro que eu fui no encontro. Gente, eu tenho que falar isso porque foi engraçado. Eu fui numa reunião, que era reunião... como é que era o nome, gente? Como se fossem todos os líderes religiosos. Não sei o quê. Aí eu falei, eu fui convidado, nossa, que legal. É porque você tá sendo muito comentado, tá crescendo muito. Eu falei, nossa, muito obrigado. Aí eu peguei e me arrumei, eu fui com minha calça jeans. Rasgada? Não tão bag, rasgada. Uma camiseta polo com a manga apertadinha. Né? Eu cheguei lá, gente, todo mundo... com aquela calça gigantesca, aquele paletó, que eu nunca mais vi, aquela gravata que parecia uma língua de vaca. Eu falei, gente, meu Deus, onde é que eu tô, meu pai? E disse que eu ia fazer a abertura tal, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, moça, eu posso fazer abertura assim? Aí a mulher me olhou de cima a baixo. Você não tá apropriado pra alguém que se julga de Deus, né? O que você acha disso? Eu falei, eu acho que tal qual minha roupa não tá apropriada, a sua língua também não. Pra quem é de Deus, então estamos empatados, eu vou assim mesmo. Aí subi e falei e tal, e isso causava assim um desconforto muito grande, mas sabe qual é a coisa engraçada disso tudo? A coisa engraçada, gente, quando eu vim pra São Paulo, que eu precisei estar aqui e que eu escolhi estar aqui pra estudar e crescer e tudo mais, eu começava a dar uma vasculhada nos Instagrams, todo mundo com as suas N questões e críticas, usando minhas roupas igualzinho, gente. Cortando o cabelo igual. Eu falei, mas olha, Jesus, queima tudo. Porque foi muito engraçada a situação, sabe? A gente sofre. Ainda hoje, doutora, é muito engraçado isso. Eu chego num lugar e alguém fala, tá, não sei o quê, e alguém conhecido aparece. E aí, Bruno, como é que vai? Força de expressão as pessoas né, falarem pastor, né? Como é que vai, pastor? Todo mundo, não creio. Eu falei, sou. Não. Eu falei, mas não parece. Eu falei, gente, o que parece? Eu tenho que ter o quê? Um calo acentuado na minha parte frontal? Eu tenho que usar uma... Não é, gente, não é desse jeito. A gente sofre muito dessas coisas. Meu Instagram é uma graça. Eu estava lendo esses dias, ontem, uma mensagenzinha para um dos vídeos, uma pessoa eloquente, fala de Deus muito bem, toca o meu coração, mas sugiro trocar essa camiseta. Camiseta regata não cai bem. Eu coloquei, por favor, me mande outra. Peço um endereço no inbox. Eu aceito presentes. Você vê como as pessoas estão presas em religiosidade? Sim. Né? E padrões. Padrões. Você tem que andar assim, falar assim. Eu queria falar que nem você. Ela é tão chique, gente. Não é? Assim, ela chega e fala, Bruno, você, enquanto uma pessoa religiosa... Eu já chego e falo, ei! Vai, meu Deus, melhora. Tô tentando. Mas cada um é um. Sim. Né? As pessoas se impactam quando você fala porque ficam paradas olhando esse jeito tão doce, meigo e tranquilo de falar. Até a página 2. Como é a página 2? Me diga você, a página 2 existe? É mesmo? Quem vê não diz, gente, não é? Eu só conheço a página 1. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Vamos ficar aqui no melhor.
eu não sei, as pessoas estão acostumadas com padrões, né? Sim. Estabelecidos. E quando não é aceito. É verdade. Mas eu tô com o que Deus acha, não com o que as pessoas acham. Então, sinto muito, gente. Eu tô bem. Bem. Tô bem. Bruno, e para você? Acho que a gente já está chegando aí pertinho do nosso... Ainda temos? Ai, que bom. Ele falou, vamos logo, já devemos estar chegando. Mas eu queria ouvir um pouco de você. Uhum. O que é que significa para ti ser o melhor de mim, ser o melhor de si mesmo? Hoje a gente ouve falar sobre isso, é o nosso podcast, o melhor de mim, porque o intuito é que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas possam encontrar dentro de si essa melhor parte. Uhum. Então, que caminho é esse? Que caminho é esse para a gente se sentir feliz com a gente mesmo? Que caminho é esse para a gente se sentir feliz onde a gente está, com o que a gente tem, enfim, vivendo da forma que a gente vive, sem que seja confundido com conformismo, por exemplo? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa que ela ficou sem saber me responder. Eu perguntei, se tirarmos todos os seus traumas, o que vai restar? Ela, é por causa disso que eu sou o que eu sou. Eu acho que o melhor de mim, eu creio que o melhor de mim está na minha autenticidade, regada de moderação. Quando eu falo autenticidade regada de moderação, é o ser quem eu sou da melhor forma que eu possa ser. E eu repito, essa versão que é a melhor que as pessoas têm, o melhor delas, você falou uma coisa que é interessante. As pessoas estão desesperadamente procurando o melhor delas. Né? Elas investem tanto dinheiro em tantas coisas para poder, através de um conhecimento adquirido, achar o melhor de si. Só que elas não entendem que, Bruno, onde é que está o melhor de mim? Em mim. E essa busca pode ser colaborada com tantas informações externas, mas o melhor meio mesmo é o momento que você para, você com você mesmo, na presença de quem te conhece mais do que você mesmo possa se conhecer. Né? Se Deus sabe o teu ontem, o teu hoje, se Ele sabe quantos cabelos você tem, quantos fios de cabelo você tem, se Ele sabe, esteve presente em todas as tuas fases de gestação e está vendo o teu amanhã, o teu mês que vem, teu ano que vem, Ele sabe muito bem como extrair esse melhor de você, porque Ele sabe onde está esse melhor de você. Que eu creio que essa porção nossa, longe de todos esses traumas e pensamentos tão acelerados, né, e tanta ansiedade. Só que não dá para achar esse melhor de mim se eu literalmente não parar e buscar em mim mesmo. Né? Tanta informação externa, quando tudo já está aqui dentro. Né? Já está aqui dentro. E o que eu desejo para as pessoas, sabe, é que elas freiem um pouco, que eu acho que está todo mundo muito acelerado. Parece que ninguém tem tempo para nada. Eu preciso disso para ontem, para agora. Então eu vou emendando de uma programação em outra para ter esse conhecimento, para extrair o melhor de mim. Já existe o melhor de você em você. Só aprenda como acessá-lo. E esse acesso ao melhor de você, que já existe em você, é através de recursos espirituais. Né? Você vê que quando as pessoas estão espiritualmente ativas e funcionando, nem elas mesmas se reconhecem. Nossa, eu estou tão mais tranquilo, estou mais em paz, eu estou mais compenetrado, estou menos ansioso. Porque literalmente a alma cala e o espírito fala. Né? Então o melhor de cada pessoa já está em cada pessoa. Só tem que ser acessado mesmo. Espero que todo mundo se dedique a isso. Buscar, né? Achar esses caminhos de acesso. Achar esses caminhos de acesso. Ui! Como é que você sente? Né? Como é que você se sente quando você está falando
sobre Deus quando você está falando sobre espiritualidade? Eu sinto que é o melhor momento da minha É o existência. melhor de você? Sabe quando você sente que é o que você mais ama fazer? Eu posso falar sobre 1001 coisas, mas parar para falar, explicar e fazer as pessoas terem um desejo de se conectar com Deus de uma forma tão simples, porque Ele é tão simples, é o que dá mais prazer na minha vida, assim, me faz sentir completamente preenchido, pleno, cheio, transbordando, né? E acho que por isso que eu consigo dar, porque a gente não dá o que a gente tem. Porque se a gente dá o que a gente tem, a gente fica sem. A gente tem que dar o que a gente transborda, para não faltar pra gente, né? Então é o que eu transbordo mesmo. E quando eu sinto que eu tô dando isso, as pessoas conseguem, pelo menos, se aplicar e entender. Quem ouvir a gente agora no podcast, não ouça com ouvidos tão carregados de religiosidade ou de julgamento. Para avaliar, analisar e sentir no seu coração o que Deus pode falar com você, seja de maneira positiva ou não. Porque eu digo pra vocês, sabe, é o maior prazer da minha vida, é o maior prazer da minha vida falar sobre isso, discorrer sobre isso, com todas as pessoas, todas elas, sem nenhuma exceção, não importa quem são, onde estão, o que vivem ou como vivem, amo falar sobre isso com todas as pessoas. Eu imagino que, enfim, quando a gente se encontra dessa forma e a gente entra num modo flow, num modo fluido, não tem como. Eu imagino que é como uma lâmpada que um dia se acende, você não consegue mais esconder. Você pode colocar tudo o que você quiser em cima, basta uma frechinha que aquela luz ela vai passar. Então é assim com quem chega nesse lugar que você chegou. Mas junto disso, Bruno, e aí é em qualquer área da vida, as pessoas que conseguem se encontrar com esse propósito, as coisas se tornam fluidas, elas se tornam, enfim. Só que quanto mais a gente está próximo disso, mais os holofotes, mais, né? E junto com esses holofotes, com esses olhares, vem também as expectativas dos outros e nossas. Quando nós não atingimos nossas próprias expectativas, quando nós em algum momento não conseguimos ser ou fazer ou aquilo que a gente já sabe que é capaz ou aquilo que a gente sempre se propõe, como que a gente faz para lidar com essa própria frustração de dizer, poxa, não fui, não fiz, não consegui? Pergunta bem legal, bem interessante, porque é necessário saber lidar com isso, né? E percebe que não é que eu não sei fazer e eu sei como fazer. Mas nesse ponto, nesse momento, nessa realidade eu não consegui. Eu acho que é isso que você quis falar, Exato. né? Eu sei, eu sou capacitado, eu tenho como. Mas nesse ponto, não sei por que eu não consegui, não fluiu, eu não fui capaz. Uma primeira coisa que eu sempre penso comigo mesmo é: por que especificamente aqui eu não fui capaz, eu não consegui? E no meu caso, eu considero muito o fato de, quando eu estou muito cheio de mim, eu não consigo transmitir aquilo que não é de mim. Porque o que eu tenho para transmitir não é de mim, Bruno, exatamente, né? Mas é de alguém que eu creio que é muito maior do que eu. E os meus espaços precisam estar cheios dele para que eu consiga fazer o que eu tenho que fazer de maneira excelente. E quando eu paro e avalio por que aqui não foi, eu falei, nossa, como eu imaginei 1000 coisas a meu próprio respeito, como eu senti 1000 coisas a meu... Isso não é invalidar quem eu sou, ou minha formação, ou minha dedicação, ou minha busca, ou meu esforço para estar onde eu estou. Mas a Bíblia fala uma coisa que eu acho muito legal. Ninguém tem um conceito a seu próprio respeito maior do que deve. Né? E quando essa mesma Bíblia fala que o orgulho antecede a ruína. Então, quando você começa a sentir-se demais e a, de repente, ocupar todo um lugar que precisa ser ocupado mais por ele do que por você mesmo, sinônimo de frustração. Sabe? Aí eu me recolho, falo, vamos lá, Deus, colocar tudo no seu devido lugar,
para que da próxima vez seja como o Senhor quer que seja, não como eu planejo para que seja. Né? Você tem muito medo de alguma coisa, Bruno? Eu tive muito medo. Eu tive muito medo da não aceitação. Porque viver em um mundo religioso com pais pastores, você tem sempre muito medo de, por sua causa, algo acontecer a eles, de você fazer ou ser algo que possa desaboná-los. Então eu cresci por muito tempo com esse temor constante, sabe? Onde eu vou, o que eu falo, como eu ajo, o que eu não ajo, o que eu divulgo, o que eu não divulgo, como eu faço, o que eu não faço. Até há pouco tempo no Instagram eu ficava muito receoso de tudo e mais um pouco, porque às vezes eu colocava alguma coisa e as pessoas interpretavam de uma maneira tão ruim, e isso era injusto com quem não merecia tal injustiça. Então isso me dava muito medo. E hoje eu procuro estar mais em paz com isso. Estar mais em paz. Isso não quer dizer que eu estou totalmente em paz, né? Mas procuro estar mais em paz com isso. Interessante, sabe? né? E por mais que você tenha, né, toda essa questão espiritual tão elevada, e é possível sentir, Bruno. Não é só possível observar, ouvir, é possível sentir. Mas você acabou de deixar claro que tem os seus medos que você vem superando eles. Muitos. Ou seja, o que quer dizer que eles ainda estão aí, apesar, né, dessa evolução que é diária. Né? Enfim, temos todos, né? E sempre teremos, E sempre. sabe? Que bom, né, que teremos. Bom. Porque a gente não vai ter essa visão muito elevada de si mesmo, né? E sabe que tem limites. Exato, é bom para lembrar que os medos são bons para nos lembrar que temos limite. Aliás, do ponto de vista de neurociência, o medo ele serviu para que a gente sobrevivesse. Claro, né? O medo o fator de preservação da gente, né? Que bom, muito bom, muito bom. Bruno, a gente está chegando no final. Ai, que pena, nem parece, passou tão rápido. Eu te agradeço muito, estou muito feliz da gente ter podido conversar sobre, enfim, temas que são tão especiais para o meu coração, não só para a minha mente. É isso, quem me acompanha um pouco sabe, né, dessas questões para mim, dessa minha jornada, que é a espiritualidade, né? Que legal. Que foi sair um pouco da religiosidade, de novo, não desabonando de forma nenhuma. Jamais. Mas entrar nesse outro nível. É um outro nível, né? É um outro onde nível. você, de fato, todas as religiões ou nenhuma religião, enfim, isso já não é o mais importante, né? O importante não é mais o foco. Exato, é o que tem ali a intenção daquele coração que só quer ser alguém melhor todos os dias. Então, eu estou aqui diante de uma pessoa que eu sinto que, de fato, se propõe isso, e quando fala, quando expressa o que tem em si, né, eleva outras pessoas também nesse sentido. Ai, que bom, graças a Deus. Muitíssimo obrigada, foi um prazer imenso estar aqui. Eu ia te pedir um último recado, as últimas palavras, vamos dizer assim, para quem está aqui e quer de alguma forma ser o melhor de si. Bom, minhas últimas palavras para vocês são: não deixem jamais de exercer práticas espirituais. Não deixe de lado os seus momentos de contato com Deus nas suas manhãs ou antes de dormir. Momento de leitura. Não entenda a Bíblia. Ela não é para ser lida, é para ser interpretada. Se você ler, vai só ler por ler. E cada vez que você lê a mesma coisa, vai ter uma interpretação diferente, que é o que Deus quer falar ao seu coração. Então não deixe de lado práticas espirituais, porque isso vai, com certeza, fortalecer a tua parte, que é a parte mais densa e mais profunda e mais equilibrada, e a tua melhor versão, sabe? Lembra, nós somos seres espirituais, que habitamos em corpos carnais. Muito, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. E quem quiser te achar um pouquinho mais, onde é que vai encontrar mais material, mais conteúdo? Gente, me acha. Eu não sou difícil. É no @Bolishark, BOLISHARK. @Bolishark, você vai lá, me segue, pode falar no inbox, eu tento falar com... às vezes não dá, mas eu tento falar com todo mundo que é possível. Fala comigo, dá um oi, estamos aqui para isso, para ajudar no que for necessário. É isso aí. Bruno,
Muito, muito, muito obrigada. Ah, eu que Foi agradeço, muito doutora. bom, Agradeço muito de mesmo. coração. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. E é isso aí. Esse podcast, ó, é só aqui foi, eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo, mas gratidão é o sentimento que tomou de conta de tudo agora e vamos em frente. Vamos em frente.